Olá, meus amigos e minhas amigas do curso de Teologia para leigos e leigas. Então nós estudamos o ano passado, então a introdução à Bíblia, né? Depois a história da igreja e a história da Bíblia, Antigo e Novo Testamento. E agora nós já estamos na teologia sistemática e também depois nós vamos para a teologia prática. No primeiro encontro da teologia sistemática, nós estamos estudando esses blocos agora, o Deus e o ser humano, Deus e o homem e a mulher. No encontro passado, nós vimos o Deus da revelação. Hoje nós vamos ver o Deus da Trindade, a teologia da Trindade. Como que a gente começa uma celebração? O padre, o ministro, o diácono, qualquer um de nós, começa a celebração assim, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Olha que bonito. Então a Trindade, ela está no nosso dia a dia, que nós somos cristãos e cristãs. Então hoje nós vamos começar com o livro do Apocalipse, capítulo 1. Apocalipse de João, capítulo 1, versículo de 1 a 6. Aonde João vai revelar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Depois levamos no Evangelho segundo João, para nós acompanhar lá Jesus, ou melhor, Deus cria Jesus, e o Pai e o Filho criam o Espírito Santo. Cada um é um ser separado, vamos dizer assim, para nós entender, mas eles são um conjunto, que chama de consubstancial. Quer dizer, é a mesma substância. Vamos dar um exemplo, não sei se vai ajudar muito, mas talvez ajuda. Você coloca ali café, leite e um pouco de açúcar. O que tem lá? Tem 3 elementos, né? Falando da água ainda, mas vamos esquecer a água aqui. O café, o leite e o açúcar. São 3 substâncias diferentes, que misturado se torna um café com leite gostoso. Mas cada um tem sua função. O leite é uma função, o café é outra função e o açúcar é outra função. É a mesma coisa para a gente entender. Para melhor entender tudo que a gente faz de teologia, é Bíblia na mão. É a Bíblia na mão, pé no chão, sonho na missão. Porque a gente não aprende, não vou aprender teologia nem Bíblia à toa. Eu vou aprender para amanhã, depois, eu tenho uma responsabilidade social, econômica, política, religiosa, cultural. Vou ser uma mulher e um homem que entende alguma coisa para poder ajudar a humanidade a caminhar. Porque o povo brasileiro, infelizmente, não conhece de religião, nem de teologia, não conhece de política, nem de economia. Então vai perguntar para você, vai perguntar para mim. Então, é a revelação de Deus como Trindade. Vamos começar lá pelo livro do Apocalipse, então? Eu vou ler aqui, depois você lê também, você abre a Bíblia de vocês aí, quando estiver vendo o vídeo, que vai dizer assim, ó, é o capítulo 1, de 1 a 6. Revelação de Jesus Cristo, Deus a comunicou a Jesus, para que ele mostre a seus servos as coisas que devem acontecer. Muito em breve. Deus tornou conhecida através de seu anjo enviado a seu servo João, que atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo em tudo que viu. Feliz quem lê e aqueles que escutam as palavras desta profecia e que guardam as coisas que nela estão escritas, pois o tempo está próximo. João escreve às 7 igrejas que estão na Ásia Menor: que vocês tenham graça da paz, a parte daquele que era, que é e que vem, e da parte dos 7 espíritos que estão diante do trono de Deus, e da parte de Jesus Cristo, testemunha fiel, o primeiro a ressuscitar dos mortos, o chefe dos reis da terra, aquele que nos ama e com seu sangue libertou de nossos pecados, e que fez de nós um reino de sacerdotes para Deus Pai,
para a glória do poder para sempre. Amém. Aqui, crianças, está a verdadeira Trindade Santa. Acompanha comigo aqui, olha, o versículo 4, que acabamos de ler aqui, ó, versículo 4. Que vocês tenham a graça da parte daquele que é, que era e que vem. Que era Pai, que era Pai, que é Filho, que vem Espírito Santo. Ó. O Pai criou Jesus, aquele que era Pai. Aquele que é Jesus, aquele que vem, o Espírito Santo. E aqui ele fala assim, olha lá, ele vem da parte dos 7 Espíritos. Aqui, pessoal, 7 Espíritos significa um Espírito Santo já é bom. Quanto mais 7. 7 significa perfeição. Ó, é a vida mais Deus. Deus é 3. Pai, Filho e Espírito Santo. O número de Deus é 3. E o número da vida é 4. Somando 4 mais 3, 7. Por que o número da vida é 4? Vocês já sabem, né? É os 4 elementos da criação. Se tirar um elemento desse, não tem vida. Água, ar, oxigênio, né? Aliás, água, vou repetir aqui que eu errei. Olha, água, o oxigênio, o calor e a terra. Se tirar um desses, nós não vivemos mais. Depois você já vai lá no capítulo 14 de Evangelho segundo João, que nós vamos começar a caminhar por lá. Bom, então tudo na nossa igreja católica, ela é ligada no Espírito Santo, ligado no Jesus, é ligado em Pai. Olha, quando a pessoa vai ser batizado, o que o sacerdote fala, ou o diácono, ou o ministro do batismo? Eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então, o Pai é o onipotente. O seu Filho é unigênito. Unigênito que é o primeiro, né? Unigênito, né? E o Espírito Santo, formando tudo isso aqui, é uma trindade. Então, a grande importância aqui da revelação de Deus na Trindade. Então, aqui no nosso texto tem lá a revelação de Deus como Trindade. Então, Deus não é um Deus solitário. O Pai é um, o Filho é outro e o Espírito Santo é outro. Mas eles são unidos, né? Essa palavra consubstancial, quer dizer, aquilo que eu falei já para você, eles são unidos num só. O café com leite e o açúcar. Aquilo forma o sabor. É a verdadeira comunidade. É como se fosse uma família. Tem o pai, a mãe e os filhos. Somos uma família. Acho que é melhor para entender, né? Ou uma comunidade. Tem lá 100 pessoas, 50 pessoas, mas todos vai lá na missa e todo mundo acredita na Trindade. Vamos celebrar o batismo? Todo mundo acredita na Trindade. Não vai lá, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A missa em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O casamento em nome do Pai. A crisma. Todo sacramento é em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo também. E muitas pessoas chegam no estádio de futebol, né? Ou passa de frente a uma igreja, né? Em nome do Pai. Então, o João, lá no livro do Apocalipse, ele revela, né? Porque Apocalipse significa revelação. Revelação do quê? Do projeto de Deus. Porque o projeto de Deus, toda a vida vai ficar escondido. Ninguém quer revelar o projeto de Deus. Ninguém que eu falo é os poderosos. Não é a igreja, não é a igreja. Tem muita gente que quer revelar. Muitos, não vou dizer ninguém, muitos não querem que o projeto de Deus seja revelado. Porque o projeto de Deus é diferente do projeto nosso. Por isso que Jesus sempre prega o reino de Deus. Ele fala, o reino de Deus é como um homem.
O reino de Deus é como um patrão. Quer dizer, o reino de Deus é diferente do reino do ser humano. Então, por isso que a Trindade Santa é um conjunto. Todas as três pessoas da Santíssima Trindade é um só Deus, mas uma só substância. Vamos dar um exemplo aqui, para a gente entender um pouquinho melhor. Lá no Evangelho segundo João também, dá para a gente entender aqui, eu estou falando agora da revelação de Deus como Trindade, né? O Pai revelado pelo Filho. O que Jesus falou? Eu e o Pai somos um. O Pai e eu somos um. Eu e o Pai e eu somos um. E aqui no Evangelho segundo João, ele vai dizer assim, ó, eu vou pegar aqui para vocês, só o comecinho aqui da introdução. Ele diz assim, ó, João, o Evangelho segundo João, capítulo 1, versículo 1. Ele diz assim, ó, no princípio existia a palavra, e a palavra estava para junto de Deus, e a palavra era Deus. Ai, que bonito. E depois ele fala assim, ó, versículo 14 agora, já estou pulando aqui do 1 para o 14, do capítulo 1. E a palavra se fez carne, e armou sua tenda entre nós, e nós o contemplamos sua glória, glória que ela tem como Filho único do Pai, cheio de graça e verdade. A palavra se tornou carne. Pessoal, a palavra de Deus, Deus é Deus, é o verbo. No princípio, onde está o princípio? O princípio está lá no Gênesis, capítulo 1. O que diz lá? Quer ver? Até vou lá para vocês ver aqui rapidinho, ver como é interessante, né? Lá vai dizer assim, ó. Vamos só para nós não perder aqui embalo. Diz assim, ó. No princípio, Deus criou o céu e a terra. A terra era um caos vazio. A escuridão cobria até a profundeza e um vento de Deus agitava sobre a superfície das águas. Olha lá. No princípio, Deus criou a terra, o céu. Mas a terra e o céu estavam tudo vazio. Olha lá. Era uma escuridão. Era tudo uma profundeza. Agora, veja aqui, olha lá. No princípio existia a palavra, então já tinha Deus. Lá, Gênesis 1 e 2, né? Depois, agora ele vai falar aqui, olha lá. Era uma escuridão só. Versículo 2 agora do Evangelho segundo João. Tudo foi feito por meio dela. Dela o quê? A palavra. E sem ela nada foi feito. O que estava nela era a vida, e a vida era a luz dos seres humanos. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não vencerão. Olha que maravilha aqui, pessoal. Deus, a Trindade Santa, é uma luz. Lá no princípio, Deus criou o céu e a terra, mas era uma escuridão só. Mas Deus, com a tua palavra, o que ele criou? A primeira coisa lá, a luz. A primeira coisa que Deus criou foi a luz. Então você, meu irmão que está aí do outro lado, você que está estudando teologia, a Bíblia, participa da igreja, da pastoral, você é luz. Eu sou luz, nós somos luz. A luz vence as trevas. É o que ele fala aqui, olha lá. Essa luz brilha nas trevas, e as trevas não vai vencer nunca a luz. Vou dar um exemplo para vocês aqui agora, olha. Tem uma luz aqui clareando. Eu aqui que estou falando com vocês, olha. Apaguei, ficou mais escuro. Ali fora está claro. A hora que chegar a noite fica mais escuro, vocês não vão nem me enxergar mais. A luz, ó, clareia. Deus é luz. E esta luz, que é Deus, que é Jesus, tornou-se carne. O verbo se fez carne
e armou sua tenda, tenda quer dizer sua casa, e habitou sobre nós. Olha que lindo, isso é muito forte, ó, criou carne, cabeça, osso, é antropologia, é homem. Então, para nós entender a segunda pessoa da Santíssima Trindade, nós não podemos ficar procurando muito o que é divino em Jesus. Isso vai falar na Cristologia, no próximo encontro. Nós temos que procurar como que ele é como ser humano. Ele foi tão humano, que ele se tornou divino. É o que diz a teologia. Então aqui nós temos a revelação de Deus como Trindade, pessoal. Agora aqui, o Pai e o Filho revelado pelo Espírito. Quer dizer, aqui nós vimos que Deus, né, revelou o Filho. Olha lá, Deus enviou Jesus. E Jesus enviou o anjo a João. É o que nós vimos no livro do Apocalipse. Né? Então, quer dizer, aquilo que era a palavra se tornou realidade. Aquela palavra, falar é fácil. O mais difícil é fazer. E você está fazendo aí. E aqui ele vai falar que a Igreja Católica, no concílio, um pouquinho antes aqui, vai falar, aqui no concílio de Nicéia, a Igreja confessou que o Filho é consubstancial. Aquilo que eu já falei. É uma coisa só. E depois, no concílio de Constantinopla é lá onde é Istambul, hoje a Turquia, no ano 381, guardou essa expressão na sua formulação do credo e confessou Filho unigênito, Pai onipotente, Filho unigênito. É o único. Agora, a palavra onipotente significa aquele que veio para nos resgatar, tirar do buraco. E agora, pessoal, nós estávamos conversando aqui, Jesus fala lá em Mateus capítulo 11, versículo 25 a 27, ele fala assim: obrigado, Pai, porque você não revelasse essas coisas aos sábios e aos poderosos, mas revelasse aos pobres e pequeninos. Quem que é sábio e poderoso? Para quem Jesus está falando? É o doutor da lei. Os teólogos da época. Os grandes poderosos na política. Os ricos. Para eles não foi revelado. Foi revelado para quem? Para o Zé lascado, Maria lascada, os pobres, os que estão na margem. Foi igual Jesus. Quando Jesus nasceu, ele nasceu aonde? Ele nasceu numa estrebaria. O que é a estrebaria? É o porão. Antigamente, quando o pessoal ia para a cidade, na época que Jesus foi nascer, não tinha lugar para eles. Está escrito lá em Lucas, né? Na estalagem de Belém. Então, o que é a estrebaria? Era um prédio de 2, 3 andares, né? E embaixo era o lugar onde o pessoal deixava os cavalos, burro, cavalo, gado. Era o estacionamento. Hoje em dia tem carro, tem moto. Era o estacionamento daquela época. Lá colocava palha para os animais comer, chamava de forro. E sal. Lá foi o único lugar que tinha na época de nascer. A hora que deu vontade, aliás, chegou a hora de nascer, procuraram lugar em tudo. Não acharam. Aonde Jesus nasceu? No porão. No porão do quê? Da pousada. Na estrebaria. Então, olha, Deus revelou seu filho na pobreza. Nasceu pobre. Filho de uma dona de casa, de um carpinteiro. Nasceu pobre e viveu pobre. E ensinou para você, para mim, o reino de Deus. O que é o reino de Deus? Ai, tá tudo ali nos evangelhos, né? Vamos dar só um exemplo. Marcos 1, ou melhor, Marcos 1,15. João Batista já foi preso. Quando João Batista foi preso, Jesus voltou para a Galileia pregando o reino de Deus. Ele disse:
O reino está próximo. Acredite no Evangelho. Quando Jesus chegou pregando, ele entrou pregando o reino de Deus, ele chegou numa época de perigo. João Batista foi preso. E cortaram a cabeça dele, porque ele estava falando do reino de Deus, e Jesus continuou o reino de Deus, não pode parar. Então, o Pai revelado aqui para o Filho. Como o nosso curso aqui passa muito rápido, pessoal, vamos conversar agora sobre o dogma trinitário da Santíssima Trindade. O que é dogma? Dogma é uma maneira, né, que a Igreja Católica arrumou para nos manter unidos. Tem gente que não gosta dessa palavra. É uma maneira de doutrinar, mas precisa, né? De um modo, não é amarrar todo mundo, não é isso, mas unir as pessoas, vamos dizer assim. E é esse dogma da formação da Santíssima Trindade, ele vai dizer que essa palavra consubstancial ou substância é trocada por essência ou natureza. Vamos supor aqui, é uma hipótese para designar o Pai. Olha lá, o Filho e o Espírito Santo. É uma distinção, uma relação total que eles têm com o outro aqui. Eu até vou adiantar um pouquinho para vocês aqui, ó. A teologia da Santíssima Trindade. O que é consubstancial? Diz que Deus é 3 pessoas na Santíssima Trindade. As pessoas divinas não dividem entre si a divindade única. Cada uma delas por inteiro. Vou colocar bem devagarinho para vocês entenderem lá. O Pai é aquilo mesmo que o Filho. E o Filho é aquilo mesmo que é o Espírito Santo. Quer dizer, é um conjunto. Agora, vamos entender aqui a questão da natureza lá. As 3 pessoas distintas, realmente entre si. Deus é um só, mas não solitário, olha lá. Pai, Filho e Espírito Santo. Agora vamos aprofundar mais. Agora, aquele que é o Filho não é o Pai. Aquele que é o Pai não é o Filho e nem o Espírito Santo. É aquele que é o Pai ou o Filho. São distintos entre si pela relação da origem. O Pai gera o Filho o Pai gera o Filho. O Filho gerado procede do Espírito Santo. É a unidade divina. Está difícil de entender, mas o que quer dizer? Pai é Pai, Filho é Filho, Espírito Santo. Só que eles são uma unidade. Igualzinho. É bastante interessante, né? Quer dizer, é uma substância só. Você vê os 3. É igual o café com leite e o açúcar. Aí eu queria que vocês fossem comigo, que a hora já está passando, lá em João 14, para a gente entender melhor, tá? Lá em João 14 a gente vai entender melhor essa substância aqui que a gente acabou de falar. Ele vai dizer assim, ó, João 14, que o coração de vocês não fique perturbado, versículo 1, né? Acreditem em Deus, acreditem também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fosse, não lhe teria dito. Eu vou preparar lugar para vocês. E quando eu for, estiver preparado, voltarei e levarei vocês comigo. E vocês, para aonde vocês estejam, aí eu estiver também. Tomé perguntou, Senhor, para onde vais? Nós não conhecemos o caminho. Jesus, versículo 6, Jesus respondeu, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí o Felipe disse, Senhor, mostra-nos o Pai e é suficiente. Versículo 9, Jesus respondeu, faz quanto tempo que eu estou com você e você não me conhece? Quem me vê, vê o Pai. Quem vê o Pai, vê eu. Olha que bonito. E depois ele vai falar assim, olha lá no versículo 16. Então eu pedirei ao Pai, ele dará a vocês um outro advogado, que esteja para sempre. É o Espírito da verdade que o mundo não pode acolher,
porque não o vê e não o conhece. Olha aqui, quer dizer, o pai gera o filho, e o filho, depois que ele foi assassinado e ressuscitou, ele enviou o Espírito Santo. Olha, aí depois, o capítulo 16, versículo 13, para nós encerrar, ele vai descer lá. Capítulo 16 do Evangelho segundo João, versículo 13. Quando vier o Espírito da verdade, ele mesmo guiará vocês em toda a verdade, porque não falará em seu próprio nome, mas vai falar as coisas que tiver ouvido e anunciará a vocês as coisas que estão para vir. Então, quer dizer, é o Espírito da verdade. Ele vem até nós. E esse Espírito da verdade nos guiará para sempre. Então, pessoal, aqui o tempo é muito curtinho. Resumindo a Santíssima Trindade. A teologia de Deus na Trindade significa o quê? É mais uma teologia, entre outras. Então, toda a igreja, ela está ligada à Trindade. Está ligada num conjunto, né? Tudo na igreja é Trindade. E Trindade é um Deus só. É o Deus Yahvé no Antigo Testamento. É o Deus Jesus Cristo no Novo. A palavra Jesus significa Yahvé salva, né? Quer dizer, volta lá para trás. E depois, o Espírito Santo, quando Jesus ressuscita, ele envia ao Espírito Santo. No dia de Pentecoste, capítulo 2 do Atos dos Apóstolos, vem o Espírito